Esse vai ter que se explicar hoje. Esse vai ter que se explicar hoje. Muito boa noite para você, Mimi Xavier. O nosso miminho aqui no Varanda Futebol Debate. Grande abraço, muito boa noite para você. Tá tudo bem contigo, Mimi? Boa noite, Marcão. Boa noite, meu grande amigo Alexandre Fantástico. Boa noite a todos os varandeiros e varandeiras no chat. E principalmente ao Anderson. Anderson, o pior que é verdade, viu, Anderson? Eu gostei da escalação e eu vou falar o porquê que eu gostei, viu? Não é defendendo o Kleber Xavier, não é defendendo nada. Mas primeiro tenho que falar que derrota vexatória, que derrota vergonhosa. 3-0 pro Mirassol. Mirassol é um time muito, mas muito fraco. Não deu para entender o que aconteceu com o Santos até agora. Só que assim, né? Eu vou pelo outro lado, eu tô na contramão das pessoas. Não quero ser o dono da razão, não quero ser nada. Mas eu quero saber o que o tal de Benjamin Roleiser fez. Eu quero saber o que o seu Barreal fez na partida, né? Então todo mundo querendo culpar alguns jogadores, todo mundo colocando a culpa apenas no Kleber Xavier. Mas vamos lá, Marcão, né? Já que vou começar pela escalação. A do Zé Ivaldo, não só eu, você, Fantástico e todos os varandeiros. 99,9% dos varandeiros queria Zé Ivaldo no lugar do Baço. O Escobar, na direita, não tem como jogar, Marcão. Me desculpa, foi até bem nos dois jogos primeiros. Contra o Flamengo, você via que ele estava totalmente torto. Ele não tem condições de jogar na lateral direita, é a minha visão. Você tem um lateral que acabou de ser contratado, que veio do São Paulo, você tem que pôr para jogar, Marcão. Me desculpa. Na volância, o Rincon. O Rincon fez uma partida excelente. Ele correu igual um maluco contra o Flamengo. Aí eu acho que foi a questão do secar, a questão de foi eu lá olhar, pô, se o Rincon jogar vai estourar, vamos segurar o Rincon. Pô, verdade, e dar moral pro elenco. Você tinha ali o Pituca, que é um cara que consegue sair, né, que já fez muitas partidas muito boas pelo Santos. Só que, pô, o Pituca e o Tassiano, Marcão, infelizmente não tem mais jeito. Todo mundo tá percebendo que os dois entram em campo, a estima dos dois vai lá embaixo. Futebol você tem que estar com aquele negócio igual o Luxemburgo fala, tem que estar pra cima, tem que estar com vontade. Mamãe! Aí o Pituca e o Tassiano erra tudo. Então assim, o seu Xavier tem que prestar atenção nisso. Até a intenção dele é interessante. E a última é do seu Roleiser, que fez uma partida vergonhosa. O seu Roleiser errou tudo. Já quer andar em campo? Ele quer andar em campo, não tem problema. Então é bom de bola? Então joga bola, Roleiser. Mas não dá para você andar em campo e errar tudo. Seu Roleiser errou tudo. E eu não vi um santista, eu não vi ninguém que faz conteúdo falar do seu Roleiser. Então assim, só sabe passar a mão na cabeça de uns e arrebentar os outros. O seu Barreal há jogos, vários jogos, Marcão, que vem sendo uma vergonha. Só que tudo bate no Guilherme do outro lado, que mais uma vez foi mal. Mas o Santos virou mimizento. E só fica batendo em alguns jogadores. A gente tem que saber o que está acontecendo, Marcão. Foi triste, foi vergonhosa, a derrota muito vergonhosa. Você perder para o Mirassol de 3-0 e graças a Deus ao Brasão. Porque se não fosse o Brasão fazer aquelas defesas maravilhosas, era para ter ido mais. Mas eu não vou correr da minha visão que eu falei antes do jogo. Eu gostei da escalação e eu entendi a escalação. Só que, infelizmente, os jogadores dentro de campo não souberam vestir e respeitar o nosso manto, Marcão. Ô, Mimi. Tá bravo o homem. O homem tá bravo, mas eu tô mais bravo ainda. Ele tá bravo, mas eu tô mais bravo ainda. O senhor tá passando pano pro Kleber Xavier. O senhor tá endossando o erro do Kleber Xavier. O senhor falar de Igor Vinícius, pô, tá de brincadeira. Como que você tira, Mimi, o Gonzalo Escobar? O senhor é contra o Gonzalo Escobar. O senhor tira o Gonzalo Escobar quando ele vinha bem, jogando adaptado pelo lado direito. Tanto é que ele já reconheceu que ele errou, que ele vai voltar com o Gonzalo Escobar no jogo de quarta-feira. Como que você tira o Tomás Rincon, que tá 2 anos e meio no Santos, não tinha feito uma partida como fez contra o Flamengo, e o senhor premia o Tomás Rincon deixando ele no banco? Ô Mimi, você só pode estar de brincadeira você falar de Benjamin Roleiser, o único cara que pegava na bola, tentava o jogo. Não tô te entendendo, Mimi. Você tá defendendo um monte de bagre e o senhor tá cornetando o jogador mais técnico depois do Neymar, que é o Roleiser. Você só pode estar de brincadeira, pô. Boa, Marcão, mas foi o que eu falei
na quinta-feira aqui no Alô Varandeiros, e eu naquela expectativa maluca, pra ver. Pô, rapaz, eu falei, que isso? Olha, quanto tempo que a gente não via uma dupla. É a melhor dupla do Brasil, Benjamin Roleiser e Neymar. Rapaz, a hora que entra em campo, que ele anda em campo, eu já percebo isso desde o jogo contra o Bragantino, na estreia dele nas quartas de final. Só que, Marcão, ele foi crescendo, capaz, falei, o cara é bom mesmo, e o cara é bom. E ele vem destruindo e tal. E enquanto o Fortaleza chamou, não tinha Neymar, ele chamou o jogo e arrebentou no jogo. Enquanto o Deportiva Ferroviário lá, ele entrou no segundo tempo, 10 toques, tudo toque de gênio, toque. E eu, todo esperançoso, falei, vou ver Neymar e Benjamin Roleiser, eu vou lembrar de Robinho e Diego, eu vou lembrar de Neymar e Ganso. Na hora que eu vou chegar lá, o Neymar, cadê? Faltou a dupla dele. O Robinho jogou sozinho, o Diego não apareceu. Ah, brincadeira, viu? Então, assim, eu fiquei muito, na verdade, porque assim, eu tava entendendo, Marcão, que no sábado, o Benjamin Roleiser ia arrebentar no jogo. E eu queria ele arrebentando no jogo, porque eu vejo qualidade dele. Eu não vou querer cobrar do Guilherme, eu não vou cobrar do Barreal. Para mim, esses dois têm que correr campo, tem que ficar correndo pro Benjamin e pro Neymar. Só que aí os dois nem correram, e o seu Benjamin Roleiser andando em campo, toda a bola que foi nele, ele errou tudo, Marcão. Eu não sei de onde que você está falando, que ele tentou acertar alguma coisa. O Benjamin Roleiser foi o pior jogador do Santos em campo, Marcão, nesse sábado. Tá aí o Mimi. Vou chamar o SAMU pro Mimi. Agora eu quero saber do senhor. O senhor tanto criticou o Escobar que sacaram o Escobar. Eu quero, por sua causa, claro, o Xavier acompanha o programa. Eu quero saber se o senhor também concorda com o Mimi e acha que o Santos... Porque se eu tô escutando o Mimi aqui, eu tô achando que o Santos é o Chelsea. Eu tô achando que o Santos tá na liderança do Campeonato Brasileiro e teve só uma noite ruim. Porque não é possível, o Mimi deve ter visto outro jogo. Ele deve ter colocado lá o Santos de 2002 e se enganou. O senhor também gostou da escalação? O senhor também aprovou o que fez o Kleber Xavier, senhor Alexandre Santástico? Vamos lá, Marcão, vamos começar aí esse debate, essa discussão referente ao jogo de sábado. E primeiro mandar um recado, que tem muita gente emocionado, né? Tem muita gente que se emociona. Porque o Santos ganhou do Flamengo no meio de semana e um monte de gente... E aí, as desculpas pro Clebinho começa quando? Isso é verdade. Vai pedir desculpa pro Clebinho quando? Olha aí o Clebinho, critica o Clebinho, olha o que o cara fez. Então assim, é que nem a gente comentou, né? Nós não podemos discutir futebol de domingo a quarta, né? Eu acho que você precisa dar uma sequência de trabalho pro cara, para que no final você consiga ali fazer um apanhado geral e falar, olha, ele foi muito melhor do que pior, ele acertou mais do que errou, ele errou mais do que acertou, enfim. Porque é muito difícil comentar futebol de quarta e domingo, né, dependendo da rodada. Agora, eu concordo com o Mimi em termos, né? Realmente, Marcão, não faz sentido pra mim, tá? Você contratar um lateral direito e você improvisar. Aí o Escobar, ele foi mal contra o Flamengo? Não. Porque naquilo que ele se predispôs a fazer, ele fez muito bem, que foi, digamos que marcou demais, foi um leão. Só que na hora de apoiar ele sofre muito, porque contra o Flamengo ele não precisava apoiar. Contra o Mirassol, teoricamente, ele tinha essa obrigação. Então é muito difícil você apoiar, não tendo a perna certa para efetuar o cruzamento, né? Eu até entendi essa Reinaldo deitou. Então, aí a cara, gente vai entrar nesse mérito. Reinaldo com 77 anos deitou no seu lateral. Nós não deitou. Lateral. O senhor com esse papinho... Não, senhor. O senhor continua... A gente bateu na tecla aqui e criticou o Igor Vinícius. O senhor continua com esse papinho que o Igor Vinícius tá jogando com a perna, que o Escobar tá jogando com a perna inversa. Isso é balela, pô. O Escobar sem perna é melhor do que o Igor Vinícius com duas, pô. Isso tá levando a crer que realmente é verdade, porque o Igor Vinícius é um cara que não consegue acertar um passe de 5, 6 metros, pô, um jogador profissional, um jogador que não tem força física, que não consegue combater, né? Não se viu o Igor Vinícius em campo. Agora, sobre sair também Basso e entrar o Zé Ivaldo, concordo, porque pra mim o Zé Ivaldo é mais jogador do que o Basso, né? Aí a gente vai questionar se ele tá ruim, se ele tá bom. Tô contigo nessa. Mas pra mim o Zé Ivaldo é mais zagueiro do que o Basso. Agora, não se... E Marcão, você pode até fazer as alterações que ele fez, tá? Desde que você tenha argumentos plausíveis, pô. Qual foi o argumento dele pra poder mudar? Tá absurdo. Que o time não teve... Que ele, ali entre um jogador e outro... Tinha jogador que estava mais bem preparado fisicamente do que os outros que jogaram quarta-feira. Marcão, o Santos ficou mais de 30 dias parado, Marcão. Desculpa.
Se esses caras que jogaram na quarta contra o Flamengo não têm condições de jogarem sábado contra o Mirassol, aí tem que mandar todo mundo embora, pô. O Fábio, que todo mundo elogia, fala que é o melhor preparador físico que o Brasil tem, que o mundo tem. Como que você não consegue? Como você saca um jogador que tá tendo uma sequência de jogos interessantes como o Rincon pra colocar o Pituca, pô? O Pituca corre, só que você percebe que o Pituca corre e nunca tá em lugar nenhum. É verdade. O Pituca, ele não consegue armar, o Pituca, ele não consegue marcar, ele corre muito, mas ele nunca tá combatendo, ele nunca tá criando. E aí você saca o melhor volante que teve ali, inclusive a gente falou que o Rincon levou o Zé Rafael nas costas quarta-feira. O que nós falamos aqui? Que o Luan Pérez jogou por ele pelo Baço e que o Rincon jogou por ele pelo Zé Rafael. Aí você saca o melhor volante que você tem, hoje jogando pra colocar o Pituca, pô. Que sentido faz isso? Ele tá bem fisicamente e o Rincon não tá? Se o Santos não tem condições, depois de 30 dias parado, manter uma sequência de 3 ou 4 jogos com esses caras jogando, tá tudo errado. Agora que é a hora do time começar a encaixar, de você ter repetição, porque é aquilo, você só aprimora alguma coisa com repetição. Que repetição que esse time teve? Então quer dizer que agora a gente vai ter que jogar quarta com um time e domingo no outro, porque esses caras não conseguem jogar 2 vezes na semana, tendo um campeonato só pra poder jogar? A gente não tá falando de um time que tá numa Libertadores que precisa poupar, que tem um jogo importante na quarta-feira, não. O Santos só tem um brasileiro e tá na zona de rebaixamento de novo. E se questiona muito, e o Mimi falou, referente à questão do Roleiser. E aí eu me peguei com os pensamentos aí esse final de semana. Não se pegou vibrando, não. Não. Quem se pegou, quem se pegou vibrando foi um ex-presidente do Santos. Foi demais. Mamãe! Agora, sobre o Roleiser e o Neymar juntos... Não deu liga ainda, hein? Aí é que eu queria Não entrar. deu liga. Será que Roleiser e Neymar podem jogar juntos? Ah, poder pode. Então, calma. Pode. Então eu vou entrar nesse questionamento. Quem não pode jogar junto? O senhor é um assim, brincalhão. São os dois melhores jogadores que o time tem. O senhor só pode estar de brincadeira. Quem não pode jogar junto é o Barreal e o Guilherme. É o básico. O senhor só pode estar de sacanagem. O senhor só pode estar de sacanagem e levantar uma situação como essa aqui, pô. Calma, eu coloquei uma interrogação aí. Entendeu? Porque, Marcão, desculpa. É função do técnico armar um time pra esses dois caras. Porque às vezes que o Neymar se destaca, ele não tá com o Roleiser. E quando o Roleiser se destaca, ele não tá com o Neymar. É função de quem organizar um time pra que esses caras joguem? Não é minha, não é sua, não é do... É do técnico, pô. Se não dá pra entrar com o Barreal, com esses dois caras em campo, coloca mais um volante, coloca um homem de área e deixa os 3 à frente ali, ele, o Guilherme e o Roleiser. Agora, pô, não é eu que tenho que descobrir isso, é o técnico. Agora, o Mimi, ele tá protegendo o Neymar, porque o Roleiser jogou muito mais do que o Neymar. No sábado? Claro. Jogou, pô, o Mimi tá de sacanagem. O Mimi, ele não quer falar do Neymar, porque ele protege o Neymar. Falar do Roleiser é fácil. Eu quero ver falar do Neymar. O Neymar não jogou nada. É claro que o Roleiser errou. Pô, só ele pegava na bola. Só ele tentava construir. Então, a verdade é a seguinte, o meu caro Santástico. Os dois ainda não se deram. A verdade é essa. Em campo, o senhor tem razão. Os dois ainda não estão jogando como podem jogar. É função do técnico, Marcão. É função do técnico. Agora, não é um desperdício você ter o Neymar de falso 9 a partir do momento que o seu lateral esquerdo não faz uma ultrapassagem, cara. Não ultrapassa. A gente tá desperdiçando um talento como é o Souza pra que esse garoto só marque. O Zé Rafael tá morto. É o segundo jogo. O senhor Mimi protege o Zé Rafael. É o segundo jogo do Zé Rafael que o Zé Rafael não consegue jogar. Não pega na bola. Aí você tem um lateral direito, que vocês tanto elogiam, aplaudem, pedem na seleção brasileira, que o cara não acerta o cruzamento. O senhor Igor Vinícius, ele corre nada. É o Pituca da lateral, pô. E sabe o que acontece? É claro que Neymar e Roleiser não estão se dando. Porque não existem variações táticas. O conjunto não funciona. Conjunto não funciona. Entendeu, Mimi? Então, cai por terra quando o senhor fala que o Kleber acertou em cheio. O senhor tá equivocado, Mimi. O Kleber errou em tudo. O Kleber foi o maior responsável pela derrota do Santos. Não, Marcão, não, igual eu falo, assim, você foi bem nessa questão sobre o Souza, né? A gente tem que tentar olhar o que tá errado. Porque o Souza, porra, ele é um belo do atacante, ele vai
Cara, o Souza até agora, Marcão, esses jogos todos, ele não passou do meio de campo. O Zé Rafael, não só contra o Flamengo, de novo, sábado, péssimo. Né? Então, assim, tem coisas que... Hoje, mais cedo, Marcão, eu tava vendo a entrevista do Kleber Xavier, praticamente ele cravou que o David Washington joga. Né? Eu tô meio assustado. Tu imagina, além do Benjamin Roleiser, que só anda em campo, o David Washington, que até agora não disse para que voltou pro Santos, e o Neymar, são 3 jogadores a menos. Ou quem não viu uma jogada contra o Flamengo que passaram, a bola passou todo mundo, quando olhou, tá lá o Neymar praticamente na área do Flamengo, e o David Washington parado, os dois parados. E o Neymar chamou a atenção do David Washington. Então, tipo assim, além dos dois, você ter mais o Benjamin Roleiser, eu não sei o que o Clebinho vai inventar para quarta-feira, né? Pelo que deu para entender, eu até tomei um susto, né? Eu quero ver o Benjamin Roleiser, quero ver com o Neymar, assim, no meu time, eu tiraria o Barreal, tá? No meu time, eu tiraria o Barreal, e não é que eu vou colocar o Roleiser ali na ponta, mas eu colocaria os 3 rodarem, tanto o David Washington, o Neymar e o Benjamin Roleiser. São 3 jogadores que eu gosto demais, acho que tem qualidade, então quanto mais jogadores bons, melhor pro time. Então joga os 3 e o Guilherme um pouquinho ali do outro lado, não tem jeito. Mas eu tiraria o Barreal. Pelo que o Kleber Xavier hoje deu a entender, e depois ele parou um pouquinho e voltou um pouco atrás, a primeira ideia é tirar o Benjamin Roleiser. Mesmo o Benjamin Roleiser ter ido muito mal sábado, eu ainda continuaria com ele para quarta-feira. Quero ver o que ele vai inventar para quarta-feira. Ele já cravou a volta do time com Escobar na direita, né? Com Basso, Luan Pérez e Souza, Zé Rafael e o Barato, né? Aí na sábado ele veio com Pituca, agora Pituca ele nem citou. Ele já citou que quarta-feira joga Arão ou Schmidt. Então é umas coisas também que assim não dá para entender muito. Mas, voltando àquele assunto, não vou correr do que eu falei antes do jogo contra o Mirassol, que eu entendi o que ele fez, mas que foi pífia, foi vergonhosa a partida contra o Mirassol, e isso foi. E não só a culpa é do Kleber Xavier, que ali é o técnico, que é o responsável. É de todos esses jogadores, que foram muito, mas muito mal, e foram covardes dentro de campo, Marcão.